Bora lá, pessoal. Questão 2. Considere a função de R2 em R definida por f de xy igual a 2x ao quadrado menos 6xy mais 5y ao quadrado mais 1. Encontre o ponto, né? Os pontos críticos na letra A e na letra B para dizer se f assume valores de máximo e mínimo dentro desse x, né? Desse conjunto x. Observe que, questãozinha clássica, né? Se eu estou trabalhando com uma função, basta eu derivar em relação a x e em relação a y e igualar a zero. Quando eu trabalho com duas funções, eu uso multiplicadores de Lagrange. Nesse caso, é uma função só. Ok? Mas, enfim, de qualquer forma, vamos começar já pela letra B. Por quê? Porque ela não depende da A. Então, é mais uma argumentação dissertativa, né, para dizer se f assume tais valores ou não. Então, o que eu sei? Observando e olhando aqui, né, olhando para f, repara que x e y podem assumir qualquer valores. Não estão dentro de um radical, não estão em um denominador, onde eu tenho que tomar um pouco mais de cuidados, né, para dizer que tal função pode assumir quaisquer tipos de valores, né? Então, observando f, não tem nada de denominador, não tem nada de radical com índice par. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que f, deixa eu escrever isso aqui, ó, f é contínua. Ok? F é contínua, agora vamos olhar para x. O x é o par xy pertencente a R2, ok? Tá o quê? Módulo de x mais módulo de y é menor ou igual a 2. Opa, menor ou igual. Ou seja, isso aqui é limitado e fechado. Se é limitado e fechado, x é compacto. Ou seja, qual que é a conclusão? F assume tais valores. Ok? E com isso a gente já garante um pontinho aí sem depender da letra A. Agora a gente vai resolver a letra A, beleza? Então, como é que a gente resolve a letra A? Deriva em relação a x, deriva em relação a y e iguala a zero as duas equações para encontrar tal ponto ou tais pontos, né? Pode ser que esse ponto crítico seja 1, pode ser que esse ponto crítico seja 1, 2, 3, depende dessas derivadas, né? Mas vamos ver o que acontece nessa questão aqui. Primeiro, a gente pega f de x e y e deriva em relação a x. Vamos derivar em relação a x. 2x ao quadrado em relação a x, opa, peteleco no 2. 4x. Menos 6xy, então tudo que não for x é constante. Menos 6xy, ou seja, o y é constante, eu jogo para fora multiplicando. Menos 6x em relação a x é menos 6. Então, o que sobra é menos 6y. Ok? Agora, a gente vai pegar f de x e y e derivar em relação a y. Ok? 2x ao quadrado, opa, isso tudo aqui é constante. Porque tudo que não é y é constante. Isso aqui é zero. Então, não importa para mim. Menos 6xy em relação a y agora. Então, x é constante, passa para fora multiplicando. Menos 6y em relação a y é menos 6. Então, o que sobra aqui é menos 6x, ok? Mais 5y ao quadrado, peteleco no 2, 10y. Mais um constante, derivada de constante é zero. Ok? Então, o que eu preciso? Preciso resolver esse sistema aqui, ó. 4x menos 6y menos 6x mais 10y. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. E eu preciso resolver esse sistema aqui. Então, para isso, a gente tem 1 milhão de maneiras, né, de resolver sistemas e tudo mais. Eu vou tentar usar aqui o método da adição, né, para tentar resolver, mas tem escalonamento, tem método da substituição, aí é muito particular, vai de cada um, ok? Para resolver esse tipo de sistema.
como vocês já estão assim, num cálculo super avançado, né, que é o cálculo 3, com múltiplas variáveis, né, N variáveis, talvez seja até simples resolver esses tipos de sistema aqui, né? Não simples, né, mas a gente já fez tanto de pré-cálculo até agora que acaba, entre aspas, ficando simples, ok? Então vamos lá. Como é que eu posso resolver esse tipo de sistema aqui? Logo de cara eu percebo que são todos pares, então eu consigo dividir tudo por 2. Então vai ficar 2x menos 3y. Isso aqui é igual a 0. Da mesma forma eu consigo resolver por aqui, embaixo, né? Consigo simplificar tudo por 2 também. Então vai ficar menos 3x mais 5y. E isso é igual a 0. Ok? Então, dividir tudo por 2, ambos os lados aí da equação, né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui em cima por 5. Vou multiplicar lá em cima por 5. Vai ficar 10x menos 15y. E isso é justamente igual a 0. Ok? E lá embaixo eu vou multiplicar tudo por 3. Vai ficar menos 9x mais 15y. E isso é igual a 0. Por que eu fiz isso? Justamente para forçar a aparecer menos 15y em cima, mais 15y embaixo. Então aqui o que vai acontecer? 10x menos 9x. Isso é x. Certo? Menos 15y mais 15y. Opa! Vai dar 0. Então, só cortar e cortar. 0 mais 0 é igual a 0. Já tem o primeiro ponto. X vale 0. Ok? Agora eu escolho qualquer uma para substituir para achar o y. Vou substituir nessa aqui, ó. Vou substituir nessa. Vai ficar 2 vezes 0 menos 3y. E isso é igual a 0. 2 vezes 0 é 0. O que eu tenho aqui, menos 3y, é igual a 0. O que implica que y é igual a 0 dividido por menos 3. O que implica que y é igual a 0. Ok? Então, o meu ponto crítico é P igual a 0 no x e 0 no y. Ou seja, eu tenho apenas um ponto para dizer, para classificar, né? Se é de mínimo local, máximo local ou ponto de célula. P igual a 0, 0. Agora, vamos classificar esse ponto, né? Então, como é que eu classifico? Eu gosto de usar a matriz hessiana para classificar o final, né, no caso. Então, o gabarito traz uma outra fórmula que eu também já fiz em vídeo. Então, fica a critério de vocês, assim, observarem qual aquele que vocês tiverem mais confiança, né, para resolver esse tipo de questão. Eu passei o macetinho, né? Qual que era o macetinho? Primeira coisa que eu olho é f de x. De xy, ok? Quem que é f de xy? Eu estou derivando f em relação a x 2 vezes. Derivei a primeira, já encontrei esse valor aqui na primeira. Agora eu vou derivar de novo. Opa! Quando eu derivar 4x menos 6y em relação a x novamente, 4x em relação a x é 4. Ok? Como essa derivada é uma constante, aliás, agora tem a derivada de menos 6y, né? Só que eu estou derivando isso aqui em relação a x, então tudo é constante, vai ser 0. Então f de xy em relação a x 2 vezes é igual a 4. Só que eu estou analisando nesse ponto específico aqui, que é o p de 0, 0. Então eu quero f de 0, 0 em relação a x 2 vezes. Opa, 2 vezes também vai dar o próprio 4, porque é uma constante. Ok? E 4 é maior do que 0. Se é maior do que 0, a gente já descarta que esse ponto é um ponto de célula. Esse ponto ou é de mínimo local ou é de máximo local. Ponto de célula não é. Se fosse menor que 0, ponto de célula e acabou a questão. Mas como não é, a gente precisa definir se é de mínimo ou de máximo local. E para isso eu preciso da matriz hessiana. Só que
Para eu montar essa matriz, eu preciso da f, vamos lá, da f de y de xy. Ou seja, eu vou derivar f em relação a y, que eu já fiz aqui, e em relação a y novamente. Então vai ficar 6x mais 10y, 6x é constante, o derivado de constante é zero, 10y em relação a y é o próprio 10. O que implica que f no ponto 0, 0 de y é igual a 10 também. Ok? Agora o que eu preciso? Eu preciso da derivada de f de xy no... Primeiro eu derivo em relação a x, depois eu derivo em relação a y. Derivada em relação a x já está aqui. Agora eu vou derivar em relação a y. 4x menos 6y em relação a y agora. Isso é constante, o que sobra é menos 6. O que implica que f 0, 0 de x depois y também vai ser o menos 6. Ok? E por fim, eu quero a derivada de f de xy, primeiro em relação a y e depois em relação a x. E a gente já sabe que tem que dar o mesmo valor que a derivada de x em relação a y. Aliás, a derivada de f em relação a x e depois em relação a y. Agora, a derivada de f em relação a y e depois a x tem que dar os mesmos valores. Então, vamos olhar para cá agora. Ó. Menos 6x mais 10y em relação a x agora. Então, 10y é constante, vai dar zero. Menos 6x em relação a x é o menos 6. E bateu o mesmo valor como queríamos, né? Então, f vai ser de 0, 0. De y depois em relação a x é menos 6. Ok? Agora eu preciso montar minha matriz hessiana no ponto específico. Matriz hessiana no ponto 0, 0 é igual a... Vamos montar essa matrizinha aqui. Beleza. Vai ficar 4. Eu coloco em relação a x aqui. Na mesma diagonal eu coloco em relação a y, que no caso é 10. E o que sobra, eu preencho a coluna secundária. Ok? Como é que eu calculo esse determinante aqui? 4 vezes 10 é 40. Ok? Menos 6 vezes menos 6 dá 36. Opa, matriz, a diagonal principal vezes a diagonal secundária. 40 menos 36 é 4. E 4 também é um número maior do que 0. Ou seja, vamos concluir isso, ó, como f de xx é igual a 4, que é maior que 0, e a matriz hessiana no ponto 0, 0 é igual a 4, é maior que 0. Portanto, olha o símbolo do portanto aí, portanto, o ponto P igual a 0, 0 é mínimo local. Ok? Vai ser sempre o inverso. Ó. Primeiro eu olho para f de xx. É maior que 0? Ou ponta de máximo ou ponta de mínimo. Segundo eu olho para a minha matriz hessiana. Como a matriz é um número maior, logo P é mínimo. Sempre ao contrário. Esse é o bizu para lembrar aí. Ok? E com isso a gente conclui a questão 2.